senhores super nerds! E hoje vamos começar o nosso mini módulo de biofísica. Vão ser 4 aulinhas. Se você caiu nessa aula aqui, por acaso não vem de outras aulas da Atlas, bem-vindo. O objetivo aqui é construir todo um acervo de vídeos voltados a estudantes de graduação e pós-graduação que querem se aprofundar nos assuntos da sua área. Eu comecei na bioquímica, aí peguei ali um mini módulo de biologia celular e agora vamos ter 4 aulinhas de biofísica e aí depois já vamos entrar nas coisas interessantes. O objetivo da Atlas é formar super nerds e não nerds, pessoas que compreendem o assunto e não ficam decorando coisinhas para a faculdade. A biofísica, você tem que ver ela como uma cola final entre a bioquímica e a biologia celular e molecular. Então ela vai explicar algumas coisas, preencher algumas lacunas e eu fiz o meu melhor para deixar essa aula interessante. Então, você pode estar usando esse livro aí, o Biofísica Conceitos e Aplicações. Se você quer uma coisa mais resumida, existe uma apostila da UFPB, é só você pesquisar Biofísica ou UFPB que vai aparecer essa apostila. Eu acredito que seja liberado de graça, né? Porque é a primeira coisa que aparece, não sei, mas tá lá. Mas enfim, se você pega na literatura a biofísica, ela vai ensinar de forma muito, focando mesmo na física das coisas, o que, beleza, tá certo, para determinados contextos. Mas, geralmente, os alunos vão dormir com isso, porque eles não se importam em aprender, nossa, a entropia, a energia potencial, como é que a energia cinética se transforma em potencial, porque, afinal, você quer aprender biofísica para utilizar esse conhecimento como ferramenta para entender a fisiologia. Esse é o objetivo da biofísica. Ela é uma colazinha final que vai preencher lacunas e fazer algumas coisas terem mais sentido, que você viu em bioquímica e biologia celular. Esse é o trabalho dela, para que você use isso na fisiologia. Biofísica está intimamente conectada com a fisiologia. Inclusive, tem umas aulas aqui dessas 4 aulinhas de biofísica que a gente vai ter, que vamos usar livro de fisiologia para explicar o assunto que geralmente na faculdade vem na forma de biofísica. Muitas faculdades acabam cortando, na verdade, a biofísica das suas matérias, para você ver como é um pouquinho distante. Então eu fiz o meu melhor para pegar esses conceitos da biofísica, que são gerais, o que as faculdades que têm biofísica ensinam, e trazer ele um pouco para as coisas interessantes, sem ficar me demorando em, nossa, a energia potencial, cinética e tal. Essa é a filosofia do canal, é pegar o conhecimento e trazer o que você realmente precisa, não ficar fazendo você decorar coisinha que você nunca vai usar. E quais vão ser esses módulos que você escolheu, professor? Bem, a gente vai ter bioenergética, dinâmica de energia no corpo e na célula. Então, os seres vivos, eles estão a todo momento trocando energia com o meio. De onde eles obtêm essa energia, para onde essa energia vai e por que é importante você entender essa dinâmica energética. Os detalhes da forma como os seres vivos, no caso nós os animais, obtemos essa energia, você vê em bioquímica. Então se você pegar aí meu módulo de bioquímica, que já está todo aí postado, você vai ver a glicólise, ciclo de Krebs e tal, como as nossas células obtêm energia a partir dos nutrientes. A biofísica, imagina que a bioquímica, ela é como uma lupa. Ela olha como é que está obtendo energia ali. A biofísica, ela dá alguns passos para trás e olha o todo. Tenta explicar para você a dinâmica energética como um todo. Então, como eu disse, é uma colinha final, uma coisa para lapidar um conhecimento que você já tem. Difusão e osmose, que na verdade não é só isso, eu deveria ter mudado o nome, vai ser transporte na membrana. Então, lá no meu módulo de biologia celular, nós vimos um pouco sobre transporte na membrana plasmática. Aqui nós vamos entrar nos detalhes físicos a respeito desse transporte. Então, por exemplo, cada tipo de transporte tem uma propriedade específica, que pode acelerar ele, pode fazer ele saturar, não funcionar mais e tal. Isso é muito importante lá em farmacologia. Farmacologia é a matéria que, para quem ainda não pagou, né? É a matéria que vai estudar como os fármacos interagem com os receptores. Depois daí, nós temos alguns pontos que você precisa entender, mas que não necessariamente se relacionam com os outros. O que é que eu quero dizer? Se você olha todos os meus outros módulos, todos, né? Tenho mais 2. Bioquímica e biologia celular, existe uma lógica nas aulas.
começa aqui, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Existe uma lógica na ordem das aulas. Aqui não. A lógica na ordem das aulas termina no transporte. Então, no primeiro a gente vê a dinâmica de energia, na segunda aula a gente vê transporte na membrana. A partir da terceira são coisinhas isoladas que você precisa entender a respeito da biofísica, mas que não necessariamente estão numa ordem lógica. O potencial de ação é a forma com a qual seus neurônios conseguem enviar mensagens. E aí, ele ativa uma cascata específica, esse potencial de ação, que a gente vai estudar em detalhes. E por que é importante você saber isso? Principalmente para o uso em neurobiologia, que aqui no Brasil chama neurociência, ou que às vezes chama só de neuro mesmo. Ah, o pessoal da neuro, não sei o quê. Inclusive, se você é interessado em neurociência, nossa, quer aprender aqui biofísica porque você fera em neurociência, ou então você é médico e, nossa, eu quero ser fera na neuro. Vai tirando o cavalinho da chuva, porque a neurobiologia não é só aquelas coisas legais, não. Serotonina, dopamina, nossa, vamos aprender aqui os receptores de dopamina e as projeções que a área tegmentar ventral envia. Vai tirando o cavalinho da chuva, porque é potencial de membrana, ativação sináptica, é essas coisas mais deep, anatomia mesmo. Então, o potencial de ação já vai dar uma introdução a esse assunto para você chegar treinado lá nessas outras matérias. E por fim, a quarta aula é a mais besta de todas, eu nem queria fazer, mas eu achei melhor incluir, né? Porque afinal o meu objetivo é criar um acervo para estudantes. Eles chegam no meu canal e tem todos os assuntos que eles quiserem aprender, e se eles assistirem na ordem é melhor ainda. Então, eu não podia deixar de fora. Quis, mas não podia deixar de fora. Então, a quarta aula, nós vamos ter, na verdade, 3 assuntos, que é radiação ionizante, física do sistema circulatório e física do sistema respiratório. São só umas coisinhas que você precisa aprender de conhecimentos da física que você usa em fisiologia. Então, juntei tudo em uma aula, tentei aparar o máximo possível para não deixar a coisa chata. Mas continuando com o nosso primeiro assunto, dinâmica energética. Então, no início da vida, as primeiras bactérias precisavam resolver um problema, que é, beleza, como é que nós vamos encontrar energia para realizar nossas atividades? E houveram soluções, por exemplo, a quimiossíntese, que você pega átomos que estão espalhados ali, elementos que estão espalhados, forma alguma coisa com eles, e depois você quebra essas coisas para ter energia. Então, a quimiossíntese é uma das soluções possíveis ali. Então, a energia que os seres vivos obtêm do ambiente, eles obtêm quebrando as coisas. Mas essa lógica é muito rasa, né? Quebrar a coisa libera energia, então se eu quebrar aqui, qualquer objeto que está aqui perto de mim vai liberar energia. Quando você tem uma molécula você sabe que é um conjunto de átomos. Átomos ligados formam uma molécula, beleza. Essas ligações têm uma energia nela. Eu não vou me aprofundar nisso, é uma camada de complexidade que você não precisa, mas você precisa apenas saber o conceito, apenas saber que isso existe no universo. Então, as moléculas, elas são átomos ligados. Essas ligações têm uma energia ali, principalmente envolvendo os elétrons. Os seres vivos descobriram que se eles quebrarem essas moléculas, eles obtêm a energia. Na verdade, eles conseguem retirar essa energia dos elétrons. Então, basicamente, as primeiras soluções energéticas vieram disso. Os seres vivos descobriram que eles podem quebrar as coisas para obter a energia dos elétrons. Então, nós tivemos as primeiras bactérias lá inventando formas de obter energia. Até hoje, as bactérias têm muito mais formas de obter energia do que os seres pluricelulares. Então, se você quer mais informações sobre isso, A Grande História da Evolução, do Richard Dawkins, no finalzinho do livro, quando tá chegando perto do episódio, lá vai, do capítulo da cantuária, ele vai explicar isso. As bactérias, elas têm inúmeras formas de obter energia em inúmeros ambientes. O nosso é o basicão, né, que é mais complexo que o delas, mas segue um roteiro que, se sair fora disso, aí a gente simplesmente morre, porque só conseguimos sobreviver assim. E no caso, eu vou já mostrar a vocês qual é essa forma de obtenção de energia.
Mas enfim, então as bactérias acharam essa solução. E aí, tempos depois, chegaram os eucariontes, as fábricas mais organizadas. Quer entender essa diferença, como é que foi essa dinâmica do surgimento dos eucariontes, procariontes e eucariontes? Nosso módulo de biologia celular tá aí, são 6 aulinhas, 6 aulas de 40 minutos para você aprender toda a biologia molecular que você precisa para usar na sua área. Vale a pena, né? Então, enfim. Então surgiram os eucariontes. Na verdade, antes mesmo dos eucariontes, nas cianobactérias, algumas bactérias descobriram que elas podem usar energia solar, usar energia para criar moléculas e depois quebrar. Olha aí. Então as bactérias de antes, elas quebravam moléculas e obtinham energia. Aí chegaram as bactérias safadas que descobriram que elas podem criar a molécula e depois quebrar para gerar energia. E aí eram as cianobactérias, bactérias que conseguiam realizar fotossíntese. E aí houve a grande catástrofe da oxigenação, começou a liberar oxigênio na atmosfera, e isso aí eu expliquei em detalhes na nossa primeira aula de biologia celular. Mas enfim, muito tempo depois chegaram os eucariontes. Agora sim, os eucariontes chegam e eles chegam com uma forma bem complexa, totalmente nova de obtenção de energia, que envolve a glicólise, o ciclo de Krebs, e tudo, os detalhes dessas vias estão no nosso módulo de bioquímica, mas o que você tem que entender é que a vida foi achando formas novas de obtenção de energia. As bactérias conseguiam quebrar coisas, depois vieram caras que conseguem criar coisas, e depois vieram as superfábricas que têm todo um processo longo. Esse processo a gente estudou em bioquímica, todo um processo longo, complicado, cheio de etapas e subetapas para a obtenção de energia, que são os eucariontes, que entra, aí tem a glicólise, aí joga na mitocôndria, aí lá vai ter o ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e tal, enfim. Então deu para ter uma ideia geral de como os seres vivos obtêm energia. Beleza, vamos seguir em frente porque vamos já chegar em umas coisas bem interessantes. A energia, ela vai sendo transformada, então tem aquele velho, energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então você vai ver vários tipos de energia no seu corpo. Energia cinética, por exemplo, seria a energia das coisas que estão se mexendo. Energia potencial seria a energia das coisas que estão paradas, mas podem se mexer se você soltar. Por exemplo, você segura uma bola, se você soltar, ela cai. Isso é energia potencial. Ela tem o potencial para se mexer. Eu não estou dando muitos detalhes porque é uma camada de complexidade que você não precisa entrar. Lembra, você só precisa saber que isso existe no universo, mas não precisa saber em detalhes. Energia potencial elétrica seria uma energia provinda de uma DDP, uma diferença de potencial elétrico. E aí, como eu falei para vocês antes, os seres vivos descobriram a forma deles de obter energia, que seriam das ligações das moléculas quebrando as coisas. E aí eles foram desenvolvendo novos mecanismos. Beleza, agora que você sabe os princípios da obtenção de energia, vamos nos concentrar na forma com que nós, humanos, obtemos energia, que é compartilhada por animais, plantas, fungos, na verdade até bactérias. Então, esse método aqui de geração de energia, ele é um método tão eficiente que está tanto em seres pluricelulares, como as primeiras bactérias também obtinham energia dessa forma, na glicólise. Então, qual foi a solução energética para nós, os animais? Mas, lembrando, não somos só nós, eu estou usando animais para deixar mais próximo da gente, tá? Qual foi a solução energética? Bem, existe essa moléculazinha chamada ATP. Calma que tudo isso vai fazer sentido, tá? Mas é sério, você precisa saber esses princípios. Então existe essa moléculazinha chamada ATP, adenosina trifosfato. Quando você quebra esse cara, quebra o ATP, você obtém ADP mais fósforo mais energia. Você libera energia. A quebra do ATP libera energia. Tá vendo ali, ó? O trovãozinho representa energia. Quebrou o ATP, você vai ter isso ali. ADP, P e energia. Quebrar o ATP gera energia para ser utilizada de alguma forma. Onde é que estava essa energia? Como eu expliquei, estava nas ligações dentro da molécula do ATP. A energia estava nas ligações. Quando você quebra, a energia é liberada. Isso aqui a gente vai chamar de reação exergônica. É uma reação que está liberando energia. Calma que esses conceitos, chatos, vão fazer sentido daqui a pouco. Tem calma.
Então, quebrando o ATP, você obtém energia. Isso aqui é uma reação exergônica. Está liberando energia. Reação exergônica. Já sei, então. Se quebrar o ATP gera energia e o nosso corpo utiliza ATP, então eu já peguei o que você quer dizer, professor. Nós vamos comer o alimento, vamos pegar as moléculas do alimento, juntar, formar ATP, e usando esse ATP que a gente formou, nós vamos quebrar ele e formar energia. Pronto, já descobri como é que a solução para a energia. Já descobri já. Só tem um problema nesse seu raciocínio. Quando você faz no caminho inverso, a gente vai chamar de reação endergônica. Olha aí, se eu quebrei o ATP e liberei energia, se eu fizer o contrário, eu vou pegar tudo aquilo ali e juntar, ó, ADP, P e a energia. Eu vou juntar tudo isso e formar ATP de novo. Se eu fizer isso, eu estou absorvendo energia. Olha aí. Então, se eu quebro o ATP, eu libero energia. Mas se eu faço ATP, eu tenho que gastar energia, eu tenho que absorver energia. Tem que ter energia ali para eu absorver e fazer ATP. Quebrar ATP libera energia. Fazer ATP gasta energia. Então, se o nosso corpo ele quebra ATP para fazer energia e ele também faz ATP, e aí? Porque essas duas reações são nulas. Se eu quebrar ATP, eu libero energia. Se eu faço ATP, eu gasto energia. E aí? Como é que o nosso corpo resolve isso? A solução para isso foi criar uma rede de reações químicas muito complexas que transformam uma coisa em outra, depois transforma em outra, depois transforma em outra, criar toda essa relação complexa de forma que você meio que engana a física. Como assim enganar as leis da física? Na verdade não engana, né? Mas é uma forma de falar. Ao invés da gente simplesmente fazer ATP, a gente tem toda essa cascata de quebra de uma molécula de glicose, onde a gente vai sim gastar energia, mas no final a gente vai conseguir mais energia do que nós gastamos. Esse é justamente o processo de glicólise que tem aí no nosso módulo de bioquímica. Então, lá na bioquímica, quando eu estava ensinando a glicólise, eu já estava pensando, nossa, deve ter algum aluno que vai assistir isso aqui e vai se perguntar por que é que o corpo faz isso, meu Deus. Esse tanto de passo só para quebrar uma glicose, ele faz porque é necessário para que você tenha um saldo energético positivo no final. Se fosse só para fazer ATP, a gente não ia conseguir obter energia. Mas como o nosso corpo dá toda essa volta, esse malabarismo químico, você meio que engana a física, porque você consegue fazer um conjunto de reações que no final vão resultar em mais ATP do que o que você gastou. Então você vai obter mais energia do que o que você gasta. Você gasta energia aqui, gasta, mas você vai obter mais no final. Essa glicólise aqui, ela já foi descoberta até pelas bactérias. E aí, quando chegou os eucariontes, eles descobriram uma forma ainda mais avançada, já que os eucariontes são as fábricas mais avançadas, que contêm subfábricas. Eles descobriram o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons, que vai acontecer nas mitocôndrias, e conseguiram gerar ainda mais energia. Se eu me lembro bem, tá lá na nossa aula de ciclo de Krebs, mas se eu me lembro bem, são 32 ATP, ou é 34, 36, é 30 alguma coisa, mas enfim. Então, essa é a solução energética que o nosso corpo achou. A gente come, quebra moléculas, mas não é só fazer o ATP. Nós vamos ter toda uma via química, bioquímica, na verdade, para que no final a gente faça ATP. Mesmo gastando energia, a gente vai conseguir mais energia do que gastamos. Então esse é o princípio energético. Parabéns, você aprendeu o princípio energético dos seres vivos. Um dia, se um filho seu lhe perguntar, papai, como é que a gente consegue energia? É do Ki? É do cosmo? É do chakra? Não, meu filho, a gente tem toda uma via bioquímica, você vai explicar. Mas, agora sim a gente vai chegar numa coisa mais interessante. Você aprendeu o princípio. Antes disso, só um esqueminha aí para vocês. Entendemos o princípio do gasto de energia a nível de células. Agora vamos entender o princípio de gasto de energia a nível do corpo. O seu corpo agora é como se você pegasse
todas as células e calculasse o gasto de energia delas, do corpo inteiro. O seu corpo vai ter um gasto metabólico basal. É a energia que ele gasta apenas para existir. E por que é que ele gasta essa energia só para existir? Lembra que quando a gente analisou os fundamentos da energia a nível celular, você viu que gasta energia. Tem etapas que gastam energia para fazer mais energia. Então, se você pegar esse gastozinho de uma célula e somar de todos os trilhões de células do seu corpo, aí você vai ter um gasto metabólico basal. Além, é claro, de suas atividades, que depois tem como calcular isso. Suas atividades físicas também gastam energia. Mas, enfim, o seu corpo ele gasta uma energia só de existir. A gente chama isso de gasto metabólico basal. Vai notando que a bioquímica ela não quer inovar nada, nem dizer nada que você não sabe. O que ela quer é organizar seu conhecimento. Pegar as coisas que você já sabe e organizar. Enfim, o seu corpo ele vai ter esse gasto metabólico basal, é o que ele gasta apenas para existir. Ele obtém energia através dos nutrientes. Os nutrientes são quebrados em várias vias metabólicas que levam ao acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai para a cadeia transportadora de elétrons e é transformado, é feita a síntese do ATP. Quer aprender esse processo em detalhes, vai lá para a bioquímica, porque aqui a gente está vendo de forma geral. Então, existem formas de você calcular quanto o seu corpo gasta de energia no total, incluindo a sua atividade física. Então, se você faz musculação, se você faz corrida, alguma coisa, dá para calcular. Bom, o cálculo mais comum que a gente acha pessoal fazendo hoje é o Hertz-Benedict, que é essa fórmula aí que está na tela para vocês. Claro, não se preocupe em aprender essa fórmula agora. Se você é nutricionista, por exemplo, vai ter outras matérias para ensinar essa fórmula a vocês. Aqui mesmo no nosso canal, provavelmente nós vamos ter alguma aula sobre essa equação de Hertz-Benedict, quando é que funciona, quando é que não funciona e tal, o que é que os artigos mostram, o que é que os profissionais dizem, enfim. Mas existem formas de calcular quanto o seu corpo gasta de energia. Então é como se você... um cálculo para dizer quanto todas as suas células do corpo gastam de energia, incluindo sua atividade física. E aí você tem essa formulazinha de Hertz-Benedict, que quando você faz, aí você obtém... o seu corpo gasta 3.500 calorias por dia. Não é isso, tá? Eu estou dando um exemplo. É claro que cada pessoa vai ter suas peculiaridades. Esse cálculo utiliza a altura, o peso, a idade e o seu nível de atividade física. Se você é sedentário ou se você faz um exercício sim, moderadamente ativo, enfim. Então imagina que o gasto basal, o gasto de energia de alguma pessoa, basal mais atividade física, deu 3.000 calorias. 3.000 quilocalorias, na verdade. 3.000 calorias, aí pronto, você é um rato. Vamos entender então o conceito de déficit calórico e superávit calórico, porque isso aqui vai influenciar vários processos no seu corpo. Déficit, você está comendo menos do que o que você gasta. Então, se o seu gasto é 3.000 calorias, você está comendo menos que isso. O superávit calórico, ele vai ser quando você come mais do que você gasta. Você gasta 3.000 calorias, mas você come 3.500, 4.000. E aí, dependendo de como está o balanço energético da sua dieta, você vai liberar dois processos no seu corpo, catabolismo ou anabolismo. O catabolismo é a quebra das coisas. Se você está comendo pouco, comendo menos do que você gasta, o seu corpo vai entrar em estado de alerta, em estado de sobrevivência. Fudeu, esse cara está comendo pouco, nós estamos passando por uma situação de fome. E não tem como mudar o pensamento do seu corpo, ele funciona assim. É uma coisa que fez a gente sobreviver lá no Paleolítico, na época dos hominídeos e tal, enfim. Então ele entra em estado de sobrevivência, ele começa a quebrar coisas. Que é óbvio, se você está em perigo, passando fome, então ele vai quebrar as coisas para obter energia. Então você tem quebra de gordura, você tem perda de proteína, perda de massa muscular e tal. Enfim, isso é o déficit calórico. Você vai ativar processos catabólicos. Lá na bioquímica, nós estudamos todos os processos anabólicos e catabólicos do corpo. Então pensa que, se por acaso você já cumpriu bioquímica, pensa que tudo aquilo que você viu na bioquímica que quebra as coisas, que transforma moléculas complexas em mais simples, é catabolismo. Então se você está em déficit calórico, você vai ativar tudo aquilo.
E pensa também que todos os processos lá da bioquímica que fazem coisas que transformam moléculas simples em mais complexas é o anabolismo. Então, se você está comendo mais do que você gasta, você ativa todos aqueles processos. Então, o anabolismo, ele segue uma lógica que é molécula mais simples para moléculas mais complexas. E o anabolismo, ele requer gasto de energia. É por isso que para formar coisas, você precisa estar comendo mais do que você gasta. Por exemplo, se você quer ganhar massa muscular, você precisa comer mais do que você gasta. E aí, você vai ativar processos anabólicos. Só que, quando você ativa esse processo de quebra, esse estado de sobrevivência, você está comendo menos do que você gasta, não é só o catabolismo que você vai ativar. Seu corpo, lembra, ele está em um estado onde ele acha que vai morrer. Então você ativa várias coisas que, na verdade, vão te fazer mal, entre aspas. É por isso que fazer uma dieta é tão difícil. Não estou dizendo que fazer dieta faz mal, mas você vai ativar um estado do seu corpo em que vai se tornar difícil você se manter na dieta. Por que é tão difícil seguir uma dieta, seguir um déficit calórico, fazer uma recomposição corporal, perder gordura? Porque quando você faz isso, você coloca o seu corpo em um estado de sobrevivência e aí ele começa a ativar vários processos que meio que vão te fazer mal, mas é um mal que você tem que aguentar ali no momento para você atingir uma saúde melhor. E quais são esses, entre aspas, maus? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que fazer dieta é ruim, eu estou dizendo que durante o processo seu corpo acha que é ruim, ele vai ativar tudo isso. Aumento do cortisol, glicocorticoides em geral, que são hormônios relacionados ao estresse, perda de massa muscular. Toda vez que você faz uma dieta para perder gordura, você perde massa muscular, você começa a perder o seu amado músculo. Diminuição dos hormônios da tireoide, diminuição da libido, então você vai ter dificuldade para ser o cachorrão quando você está em déficit calórico. Por outro lado, quando você está em superávit calórico, comendo muito, você vai ativar outros processos. Processos onde o seu corpo percebe que está tudo bem e aí ele não pensa mais em sobrevivência. Ele pensa em estocar, na verdade também pensa em sobrevivência, né? Ele pensa em estocar energia para ser usada mais tarde. Então, só que você vai ativar algumas coisas que também são ruins. Você vai ficar resistente à insulina, porque ela está sendo ativada demais. Dificuldade da regulação da leptina, porque seu corpo vai entender que tem muita comida disponível, então você vai sempre ser comilão. Aumento do risco de doenças cardiovasculares. Então, o déficit calórico e o superávit calórico, ambos têm pontos ruins. Você não pode passar a vida apenas em um desses estados. Essa aula aqui, o objetivo dela é fazer você entender a dinâmica energética e qual o seu objetivo como profissional manejando isso. Principalmente se você é nutricionista. Porque beleza, se você for médico, só se você for um médico do esporte, da performance, que você vai trabalhar com isso aqui. Mas nutricionista, esse é seu objetivo. Você tem que manejar isso no paciente. Então, essa é a dinâmica energética do corpo. Se você entra em déficit calórico, você ativa algumas coisas ruins. Se por outro lado você cria um superávit calórico, você ativa também coisas ruins. Então, qual é o objetivo final? Como é que eu faço para deixar o balanço energético de uma pessoa bom, de forma que ela coma uma quantidade boa de comida, que ela se sinta bem psicologicamente e tal, e que ela não ative nenhum desses efeitos deletérios, tanto do déficit quanto do superávit. Bom, isso é a recomposição corporal, que é o quê? Você vai fazer essa pessoa treinar, ganhar músculo, não precisa ser musculoso, não precisa ser fortão, não se preocupe, você que não gosta de músculo, porque tem gente, né, que, eu quero fazer academia, mas não quero ficar grande. Não se preocupe, você não vai ficar grande. Então, a menos que você queira, né, aí você vai atrás. Mas qual é a solução? Recomposição corporal. Treino, ganha de massa muscular, e aí você aumenta essa taxa basal. Então, por exemplo, sua taxa basal era 3.000, agora vai ser 4.000. E agora sim, você está numa posição em que você consegue comer de boa durante o seu dia. Olha aí, uma taxa basal de uma pessoa que não tem músculo, que o músculo gasta muita energia por causa das mitocôndrias. Quer entender isso? Vai lá para a bioquímica.
Uma taxa basal de uma pessoa que não tem muito músculo, ela geralmente vai ser baixa, que não faz atividade física, não tem músculo, geralmente vai ser baixa. E aí, como essa taxa basal é baixa, essa pessoa não pode comer muito em termos de saúde, né? Se ela comer mais do que isso, ela vai ativar processos ruins, processos inflamatórios, processos de aumentar o risco de doenças, obesidade e tal. Só que psicologicamente ela não vai conseguir comer esse basal, ela não vai conseguir comer só essas 3.000 calorias. Só que aí tá. Você já viu aquele meme? Eu malho, é pra comer. Você já viu esse meme? Por pronto. Aí que tá o segredo da vida, cara. Ganhando massa muscular, fazendo a recomposição corporal e ganhando massa muscular, você aumenta sua taxa basal e agora você pode comer, por exemplo, tô dando só um exemplo aqui, tá? 4.000 calorias por dia, sem afetar a sua saúde. Imagina, 4.000 calorias por dia sem afetar a sua saúde. Por quê? Porque você ganhou massa muscular primeiro e agora você pratica atividade física, agora você pode comer muito sem afetar a sua saúde, porque você tá comendo igual que você gasta. Isso é o objetivo. Olha aí, então eu falei que ia fazer sentido no final. Esse é o grande finale objetivo da nutrição e medicina esportiva. É você deixar o paciente numa situação confortável, onde ele pratique exercício físico, tenha uma boa quantidade de massa muscular e consiga comer uma quantidade de comida que psicologicamente seja viável para ele. Ele não sinta a necessidade de comer muito e tal. Mas para isso aqui, como você pode ver, ele vai ter que passar por alguns momentos difíceis, que é o déficit calórico, que vai ativar tudo isso ali que eu mostrei, aumenta o cortisol e tal, não sei o que e tal. Enfim, ele vai passar por esse processo para depois ganhar músculo e aí aumentar essa taxa basal e viver de forma mais saudável. Então, essa aula aqui, como eu disse, ela organiza conhecimentos. Pega várias coisas que você aprendeu nas minhas aulas anteriores, organiza para você num aspecto geral e diz, ó, tá vendo? É assim que funciona o planeta Terra. Enfim, se você pega na literatura essa aula, vai ser chata pra caralho, tá? Porque ele vai ficar querendo que você decore um monte de conceitos da física. Eu tentei tornar o mais interessante possível para você realmente se interessar, né, pela dinâmica energética do corpo, ver qual é a importância de aprender isso. A próxima aula nós vamos ver transporte de membrana. Lembra, são só 4 aulinhas de biofísica, mas é umas coisas que eu preciso ensinar antes de eu... O objetivo aqui é criar um acervo, então eu quero ter essas aulas no meu canal para que depois eu trate das coisas mais interessantes, mas sempre deixando as matérias básicas aqui para quem quiser estudar. Vai lá atrás, você pode pegar tanto o Biofísica Conceitos e Aplicações como eu disse, a apostila de Biofísica da UFPB, que é disponível aí. Eu acredito que seja disponível, porque é a primeira coisa que aparece. Pelo amor de Deus, se não for, foi mal aí. Bons estudos e até a próxima!